Muito bem, pessoal, então passando aqui para fazer um breve resumo, uma breve explicação sobre a nossa nova resolução da qualificação de mestrado e de doutorado do Repromazon, que foi aprovada no final do ano passado e que, portanto, já está valendo a partir desse ano em diante. Tanto esse POP quanto a resolução em si, a gente recomenda que sejam lidos com muita atenção e eles estão disponíveis na descrição desse vídeo. O primeiro grande alerta que gostaríamos de esclarecer, principalmente com relação aos estudantes de mestrado, como todos sabem, nosso comitê de orientação tem o poder para qualificar o estudante de mestrado. Por mais que nós tenhamos esse formato, os estudantes, as estudantes de mestrado devem proceder um rito protocolar de solicitação de matrícula do componente qualificação e deve ocorrer formalmente o processo de qualificação para o doutorado. A qualificação é um momento à parte da reunião do comitê de orientação, portanto, deve seguir esse rito de solicitação e marcação da qualificação no momento à parte do comitê de orientação. Então, vamos primeiro para o quadro azul, que trata sobre os critérios mínimos e os prazos para a qualificação, tanto de mestrado quanto para doutorado. Então, nesse momento é importante que seja dada uma pausa no vídeo e seja feita uma leitura cuidadosa. Um outro quadro muito importante desse POP é esse quadro em verde na lateral, que fala da composição das bancas para o mestrado. A banca examinadora da qualificação ela poderá ser o próprio comitê de orientação, mas aqui reiteramos que, mesmo assim, os estudantes de mestrado devem fazer todo o ritual burocrático de matrícula em qualificação e de registro da banca e da qualificação junto aos respectivos CIGAs. Com relação ao doutorado, aqui fala sobre a composição dos membros da banca de doutorado. Lembrando que, no caso do doutorado, a banca de qualificação é diferente da banca do comitê de orientação, sendo que você pode utilizar somente um membro do comitê de orientação na banca de qualificação e é obrigatório que um dos membros seja um membro externo ao Repromazon. Entrando no POP em si, nós temos aqui a primeira etapa, na qual o estudante verifica se ele já tem os critérios mínimos para fazer o exame de qualificação. Então, se você não tem esses critérios mínimos, isso é um sinal de alerta. Você deve fazer as disciplinas que faltam, você deve fazer o seu exame de proficiência para que você esteja apto para poder solicitar o exame de qualificação. Lembrando que se você perder o prazo, você é automaticamente desligado do programa. Você já tem os critérios mínimos e está no prazo para fazer o seu exame de qualificação, você procede para a primeira etapa. Essa primeira etapa, ela só vale para doutorandos. Ela é uma etapa de sugestão dos nomes que comporão a banca do exame de qualificação. Os nomes serão avaliados pelo colegiado do Repromazon. No mestrado, o próprio comitê de orientação já pode ser a banca de qualificação. Então, os mestrandos pulam essa etapa e começam a partir da segunda etapa. Os doutorandos, eles devem sugerir os nomes que comporão a banca do exame de qualificação, preenchendo essa ficha, o link está disponível aqui, e protocolar essa ficha nesse protocolo específico, cujo link também está aqui. O prazo mínimo para sugerir os nomes que comporão a banca do exame de qualificação de doutorado é de 60 dias, prazo suficiente para que ocorra uma reunião do colegiado do Repromazon para que esses nomes possam ser avaliados e eventualmente aprovados. Caso esses nomes sejam reprovados, os orientadores devem entrar em contato com a coordenação do programa para verificar a troca de nomes, o ajuste da banca, para que então possam passar para o segundo passo. No segundo passo, o estudante ele tem que solicitar a matrícula em qualificação. Então, tanto o mestrando quanto o doutorando devem fazer essa solicitação ao preencher uma ficha específica e submeter essa ficha preenchida no protocolo específico. O prazo mínimo para fazer essa etapa é de 15 dias. E é muito importante uma observação que gera muitas dúvidas nos estudantes,
No momento da solicitação da matrícula, é obrigatório, a partir de agora, que você envie a parte escrita do teu projeto, tem que ser submetida junto com essa solicitação da matrícula em qualificação. Depois de feita essa solicitação, a Secretaria do Repramazon vai analisar, vai verificar se de fato você já está elegível para se qualificar, se já preenche todos os requisitos mínimos e se mandou a documentação escrita. Caso não se enquadre nesses quesitos, os estudantes serão informados e devem verificar com a Secretaria a resolução dessas pendências para a gente proceda com a matrícula do estudante em qualificação. O estudante, a partir daí, deve ficar atento no seu histórico escolar para ver se já consta o componente qualificação e se principalmente já consta como matriculado. Significa que esse processo funcionou e que, portanto, o estudante deve alertar seu orientador ou orientadora para fazer o cadastro da banca junto ao respectivo CIGAR. No caso de mestrado, vai ser o cadastro dos nomes do Comitê de Orientação. No caso de doutorado, vai ser o cadastro dos nomes que foram aprovados pelo colegiado do Repramazon para comporem a banca de qualificação. O Repramazon verifica esses nomes, tanto de mestrado quanto de doutorado, e homologa a qualificação e envia por e-mail para os orientadores uma ata que deve ser preenchida no dia da qualificação e os comprovantes de participação em banca para os membros. Na sequência, a qualificação ocorre, lembrando aqui mais uma vez que no caso dos estudantes de mestrado, neste novo formato, a banca de qualificação, que vai ser a reunião do comitê, ela vai ter avaliação do documento escrito, deliberação de conceito, preenchimento de ata, assinatura de ata, entrega de comprovante de participação para os membros e depois a ata vai ser enviada para o e-mail do programa. Portanto, a gente oficializa o rito qualificação dentro da banca do Comitê de Orientação. E no caso de doutorado, a qualificação é um momento à parte da reunião do Comitê de Orientação e todo esse rito acontece também normalmente. São essas as orientações com relação a essa nova resolução de qualificação de mestrado e doutorado do Repramazon.